E aí galera, dando introdução rapidinha, um vídeo curtinho, só vou colocar uns pedaços aqui de uma coisa simples, que foi a limpeza dos pistões, bielas, anéis, etc e tal, né? No caso desse motor que a gente está revisando, que veio fechado. Mas a introdução eu queria falar rapidinho sobre o seguinte, é que a gente teve, quando eu falo a gente, tem um grupo de amigos que se conheceram por causa dos carros, que a gente sempre conversa num grupo, né? E aquelas brincadeiras surgiram, aquelas conversas do que a gente estava falando, né? A piada, o up, o maré, etc e tal. O assunto não são os carros, mas justamente esse conceito que a gente cria em ter alguns preconceitos, né? Conceitos pré-conceitos sobre algumas coisas, como a gente fala. Se eu vou por aí, o carro mexido, o carro turbo quebra. O carro turbo quebra quando mal montado ou mal usado, né? Em nenhum dos dois casos. No caso do mau uso, qualquer coisa com mau uso quebra. Carro original quebra por mau uso. Carro original sem manutenção quebra, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa de algumas decisões que a gente tomou ali. Vocês vão ver aí o vídeo e vão pensar, pô, não trocou pistão, etc e tal. Lembra que a gente mostrou aquele terceiro pistão, bastante machucado, etc e tal. Mas olhando a estrutura dele, ele está íntegro e a diferença de peso para os outros não ficou tão grande. O que acontece? É o ideal? Não. O ideal seria trocar. Por que da decisão? Porque, como eu falei anteriormente, esse motor vai para um carro o qual o dono tem todos os elementos de uma nova mecânica. Então ele tem um jogo de pistão novo, na verdade dois, ele tem um jogo de bielas forjadas nova, ele tem um vira brequim forjado dos Audi, mid standard, para fazer, aí teria que levar para retífica, né, para ajustar, etc e tal. Tem bloco, tem tudo. Então cabeçote, tem um cabeçote de Golf do década de 90, fluxo cruzado, com coletor, tudo ele tem. Então o que acontece? Se a gente fosse começar a gastar para levar para retífica, qual seria a opção? Fechar esse motor com as peças novas, que seria o motor mais criterioso, né? Com o virabrequim forjado, como eu falei, com tudo assentando. Por que a gente não trocou pistão, sendo que tem pistão? Porque você começa a investir em uma coisa que é o seguinte, esse motor já foi feito uma retífica. Tem biela nova? Tem. Tem algumas coisas, bronzines, anéis tão novos? Estão. O que acontece? Você vai levar para retífica. Esse bloco ele tá feito, o motor está feito 0,25, tanto mancal como biela, né? Mancal de biela e mancal de vira. Você vai começar a levar esse motor para fazer as coisas retífica, trocar pistão, o investimento que você vai ter nele, vale mais a pena abandonar ele e partir para fazer esse novo com tudo mais criterioso. Mas e aí, o investimento de ter comprado esse fechado? Você faz o que? Você perde? Então qual que foi a opção? A gente vai fechar esse motor, ele vai ficar dentro do que se propõe, entendeu? Vai ser um motor de pistão e biela forjado, tá usando all-ring, tá usando prisioneiro, tá sendo montado com calma, entendeu? Vai ser criteriosa a montagem, mas ele não vai ser o motor principal. Ele vai ser, embora chegue primeiro, ele vai ser o motor reserva. Ele vai entrar no carro, vai servir para o pré-acerto do carro, na questão assim, tem tanque para colocar, linha de combustível para colocar, elétrica para fazer, e que vai ser a mesma configuração do outro motor, então fecha isso tudo e põe o carro para andar, não fica com o carro parado. Com esse carro andando, com esse motor fluxo cruzado, forjado, já é um carro, vai ser um carro bem gostoso de andar. Em paralelo com o carro andando e não parado, que é isso que desanima às vezes o projeto do carro, as lendas do carro turbo meses parado para ser montado, que não é necessário, né, dentro de um projeto não tão elaborado, que você não precisa de peças vindas de outros fornecedores. Por exemplo, você manda fazer um coletor sob medida, lógico, você tem o tempo do fornecedor. Suspensão, tem o tempo do fornecedor. Isso vai acumulando tempo, tudo bem. Agora, montar um carro que já está andando, né, que já tem algumas características e só substituir o motor, não tem por que encostar ele numa oficina tanto tempo. Então, esse motor sendo montado vai para o carro, em paralelo, o outro motor vai para a retífica, né? São juntadas todas as peças e se faz esse conjunto, que será o conjunto principal, né? Com medida standard, com virabrequim forjado, né? Com prisioneiro novo, embora prisioneiro esses daí, reaproveita, vai ser reaproveitado, mas não, prisioneiro novo, entendeu?
uma série de outras coisas. Tudo que você imagina de parafuso novo, provavelmente parafuso de volante, aí já investe, porque o virabrequim vai para retífica, fazer parafuso de volante reforçado e maior, que é outro material e outra medida. Já investe em alívio de volante, um volante novo, né? Como a gente tinha conversado antes, provavelmente um de aço já, ou a embreagem multidisco, como a gente tinha falado, então já muda, é uma outra configuração de montagem, né? Isso justifica o porquê que a gente está montando esse motor desta maneira, recuperando o máximo de coisas possíveis, né? Dentro do que é viável recuperar, sem correr risco de quebra ou de performance do motor, fechar esse motor e colocar no carro, tá? Segue aí só uns trechinhos ali da limpeza do pistão, coisa bem simples, né? Que é limpeza do pistão, limpeza das canaletas do pistão, retirada dos anéis para verificação, verificação dos anéis, o gap dos anéis no bloco, esse tipo de coisa, tá bom? Falou! Se vocês viram outro vídeo, quando a gente desmontou o motor, até o histórico desse motor, vocês sabem que é um motor que veio fechado, né? E a gente abriu para verificar. O que acontece? A gente já tinha mostrado a condição de cada peça. Agora aconteceu, fiz a limpeza de tudo, limpeza de pistão, retirada de anéis, né? E não só a limpeza, a gente faz uma parte importante que a gente está verificando o quê? Vamos verificar o gap dos anéis no motor, né? Vamos ver se essa folga aí tá boa, tá grande, tá pequena, para preservar principalmente o cilindro, né? O cilindro, lubrificação. Então a gente faz essas conferências, é trabalhoso porque a gente vai ter que tirar de todos os pistões, a gente vai tirar os anéis, né? Retira os anéis com cuidado para não estragar. Os anéis têm aparência realmente de novos, né? Faz a limpeza das canaletas para ver se está tudo certo, do pistão em si, né? E você vê algumas marcas, esse daqui já deve ter conhecido a válvula. E a gente vê as folgas do gap tudo e vamos fazer a montagem, né? A gente segue aqui já fazendo o segundo cilindro, né? Fazendo as medidas, já deixei o primeiro ali pronto, montado com os anéis. Mexendo no segundo agora, vamos fazer isso nos 4, né? Vamos deixar tudo montado, não vou colocar os pistões ainda dentro do bloco, né? E porque eu ainda vou fazer uma parte de pintura, alguma coisa do tipo. Aí depois montar o vira, ajustar o vira e a folga da arruela de encosto, para depois colocar os pistões. Só deixar tudo pronto, as peças para montar. Pronto, agora já estão prontos, os pistões estão limpos, pistões limpos, né? Canaleta de pistões todas foram limpas, né? Os anéis foram ajustados, os gaps no bloco foram medidos e ajustados, alguns precisaram ser ajustados. Vocês vão observar que a gente continua usando os pistões que eram anteriormente, como eu expliquei no começo do vídeo o porquê dessa decisão, né? Mas essa é uma parte simples, curta, mas é mais uma parte pronta. Ou seja, verificamos o pistão biela, verificamos a folga dos pinos e verificamos os gaps dos anéis. Limpamos canaleta, né, porque o motor ficou parado, sujou, etc e tal, para não ter problema de anel travar e etc e tal. Mesma questão de você verificar os gaps, para no aquecimento, na dilatação, as pontas não se encostarem, o anel não travar, não prejudicar a camisa, etc e tal, né, bloco. E assim a gente vai seguindo aos poucos essa montagem de revisão, né, desse motor.